Você acha que sabe qual é o melhor jogo de Mega Drive de todos os tempos? Se eu te perguntasse agora, você diria Sonic? Streets of Rage? Talvez um RPG obscuro? A verdade é que a lista de melhores jogos sempre acaba em briga nos comentários. Mas e se a gente tirasse a minha opinião da jogada e deixasse a matemática falar? Hoje nós não vamos falar do meu gosto pessoal, nós vamos mergulhar nos dados. Eu cruzei as notas e votações dos fóruns mais hardcore de retro game do planeta para trazer a lista definitiva, aquilo que o povo escolheu como a nata da geração 16 bits da nossa querida Sega. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje o papo envolve muita nostalgia. A gente sabe que o Mega Drive foi um monstro, tanto no Brasil como no mundo, com uma biblioteca gigantesca. Mas filtrar o que é bom do que é obra-prima é uma tarefa difícil. Por isso eu fiz um trabalho de Sherlock Holmes aqui. Eu peguei os dados do NeoGAF, cruzei com os rankings do Retro Sanctuary e bati com as avaliações dos usuários do GameFAQs. O resultado? Uma lista sólida baseada na opinião de milhares de jogadores que, assim como eu e você, viveram a era de ouro da Sega ou descobriram essas pérolas via emulação. E já vai deixando aquele like lindão, porque compilar esses dados e trazer essa história mastigadinha deu um trabalho gigantesco. E também porque ajuda muito o canal a alcançar mais doidos por videogames iguais a gente. E considere se inscrever e fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Então, prepara o controle de 3 botões, ou de 6 se você for ostentador, porque hoje nós vamos viajar no tempo. Vamos conferir os rankings dos 10 jogos de Mega Drive mais bem avaliados pelo público, do 10º ao 1º lugar. Então, bora lá! 10º lugar, Comix Zone. Começando nossa lista no 10º lugar, temos um título que pra mim tinha que estar dentro dos top 5, Comix Zone. Lançado em 1995, esse jogo é a prova de que o Mega Drive ainda tinha muita lenha pra queimar. O visual dele simula uma história em quadrinhos interativa de um jeito que ninguém tinha feito antes. Você literalmente pula de um quadro para outro, rasga o papel e luta contra inimigos desenhados em tempo real pelo vilão. Mas não se engane pelo visual estiloso não, rapaziada. Esse jogo é difícil, mas difícil mesmo, pelo menos para mim. O combate é técnico, você tem que gerenciar itens e ainda contar com a ajuda do Roadkill, o ratinho de estimação do protagonista, para resolver quebra-cabeças. Bizarro é que, mesmo sendo curto e punitivo, ele marcou tanto a galera que sempre aparece nos topos das listas de favoritos. É um jogo que exala os anos 90, com uma trilha sonora grunge sensacional que foi até vendida em CD separado na época. E se a gente falou de estilo visual único, o próximo jogo da lista entra para provar que o Mega Drive podia fazer coisas que, teoricamente, só o concorrente faria, se é que você me entende. 9º lugar, Thunder Force 4. Em 9º lugar, temos o rei dos shmups no console, Thunder Force 4, ou Lightning Force se você pegou a versão americana. Rapaziada, vocês têm noção do que esse cartucho faz com o hardware do Mega Drive? É inacreditável. A Technosoft olhou para o processador Motorola 68000 e disse: vamos fazer isso aqui pegar fogo. O jogo é famoso pela sua rolagem paralaxe absurda, aquelas camadas de fundo se movendo em velocidades diferentes para dar profundidade, e pelos sprites gigantescos. Tem chefe que nem cabe na tela. E a trilha sonora é puro heavy metal sintetizado, uma das melhores coisas já produzidas em 16 bits. A jogabilidade é frenética, permitindo que você mude a velocidade da nave e troque de armas na hora. Os fóruns colocam ele aqui não só pela dificuldade, mas porque tecnicamente ele é uma obra de arte. Mas saindo do espaço sideral e aterrissando na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, as coisas ficam um pouco mais tensas. 8º lugar, Castlevania Bloodlines. O 8º lugar fica com o único capítulo da saga dos Caçadores de Vampiros no console da Sega, Castlevania Bloodlines. E olha que jogo exclusivo de peso! Diferente dos jogos da Nintendo, que eram mais focados em plataforma e exploração metódica, Bloodlines é mais arcade, mais rápido e, claro, muito mais violento. A Konami aproveitou que a Sega era menos rígida com a censura e manteve o sangue e o clima gótico pesado. Aqui você escolhe entre John Morris com o chicote clássico e Eric Lecarde com a lança que muda totalmente o gameplay, permitindo saltos muito altos. Os efeitos visuais são de cair o queixo, tem fases onde a tela inteira balança,
reflexos na água que pareciam impossíveis para o hardware, é um show técnico. Os fãs votaram em peso nesse jogo porque ele tem uma identidade própria. Ele não tenta copiar o Super Castlevania 4 do Super Nintendo. Ele tenta ser a versão Sega da franquia e acerta em cheio. E falando em identidade Sega, nada grita mais Mega Drive do que um ninja descendo além em todo mundo com estilo. Sétimo lugar, Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Em sétimo lugar temos o ápice da ação ninja, Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Se o Revenge of Shinobi foi o clássico que definiu o início da era, o terceiro jogo veio para refinar tudo. A jogabilidade aqui é absurda, rapaziada. O Joe Musashi nunca foi tão ágil. Agora ele corre, escala paredes, chuta no ar e usa ninjutsu com uma fluidez que dá até vontade de imitar. Pena que eu já tô velho para isso. O jogo tem várias ambientações. Uma hora você tá numa floresta biotecnológica, na outra tá surfando numa prancha a jato ou cavalgando num cavalo mecânico. É aquela mistura de Japão feudal com cyberpunk que a gente ama. Os usuários do NeoGAF e do GameFAQs sempre citam o equilíbrio perfeito de dificuldade desse jogo. Ele não é injusto, ele te desafia a ser estiloso. É sem dúvida um dos melhores jogos de ação da geração 16-bit. Agora, respira fundo, porque se Shinobi te deixava ser estiloso, o próximo jogo da lista só quer uma coisa: ver você sofrer enquanto sorri. Sexto lugar, Contra Hard Corps. O sexto lugar é ocupado por Contra Hard Corps. Esquece tudo que você sabe sobre jogos de run and gun. A Konami olhou para o Mega Drive e decidiu criar o caos digital. Esse jogo é a definição de Blast Processing. Tudo explode, robôs gigantes derrubam prédios e você tem 4 personagens selecionáveis, incluindo um lobisomem com óculos escuros e um robô pequeno. Precisa dizer mais? O diferencial aqui, além da dificuldade absurda, de verdade, na versão americana você morre com hit, é que o jogo tem caminhos alternativos e múltiplos finais. Isso era raríssimo para o gênero na época. Você toma decisões que mudam as fases e os chefes que vai enfrentar. Os fãs colocam ele lá em cima porque, tecnicamente, em termos de diversão cooperativa, poucos jogos chegam aos pés dessa adrenalina. E falando em adrenalina, eu sei que você está curtindo essa lista, então se você ainda não clicou no botão de gostei, agora é a hora. Quinto lugar, Shining Force 2. Agora entramos no top 5, o creme de la creme do Mega Drive. Então vamos lá. Em quinto lugar, mudamos o ritmo da ação frenética para estratégia pura com Shining Force 2. Enquanto o primeiro jogo foi ótimo, a sequência explodiu tudo. O mapa é aberto para exploração, algo que não tinha no primeiro. A história é mais profunda e os personagens são carismáticos demais. A galera do RPG ama esse jogo porque ele é acessível, mas profundo. As batalhas táticas por turnos têm aquelas animações de ataque que dão um zoom nos personagens, mostrando o visual detalhado de cada monstro e herói. E a liberdade de promover seus personagens, escolher classes, isso criava um vínculo emocional com seu exército. Você não queria que ninguém morresse. É considerado por muitos nos fóruns como o melhor RPG tático da geração, batendo de frente com qualquer coisa que saiu no Super Nintendo. Mas se Shining Force 2 é o rei da tática, o próximo jogo é a rainha da narrativa. Chorões de plantão? Preparem os lenços. Quarto lugar, Phantasy Star 4. Em quarto lugar, temos uma verdadeira carta de amor aos fãs de JRPG, Phantasy Star 4 The End of the Millennium. Esse jogo foi fechamento perfeito para a saga clássica. Depois de um terceiro jogo meio controverso, a SEGA trouxe de volta tudo que funcionava, mas elevado à 10ª potência. O que mais chama a atenção aqui é a narrativa contada através de painéis de mangá estáticos. Isso dava um ar cinematográfico incrível para a época. A história de Alice e do Chase é uma jornada de amadurecimento que pega a gente de jeito. Tem momentos na história que fazem muito marmanjo chorar até hoje. Quem jogou sabe do que eu tô falando. E o sistema de batalha? Ágil, com macros que permitem combinar magias dos personagens para criar ataques devastadores. Era um cartucho caro na época, mas valia cada centavo. Nos ranks do Retro Sanctuary, ele disputa tapa a tapa com Final Fantasy VI como o melhor RPG dos 16 bits. Saindo da complexidade dos RPGs, vamos para o terceiro lugar com um jogo que a SEGA não fez, mas que definiu o que o console podia fazer. Terceiro lugar, Gunstar Heroes. O pódio de bronze vai para Gunstar Heroes. Esse foi o jogo de estreia da Treasure, uma desenvolvedora formada por ex-funcionários da Konami que queriam mais liberdade. E rapaziada, que estreia! A ideia aqui era simples, atirar em tudo que se move. Mas a execução é genial. Você pode combinar 2 tipos de armas para criar um tiro novo.
Quer um laser teleguiado? Mistura Lightning com Chaser. Quer um lança-chamas curto, mas poderoso? Mistura Fire com Fire. Os chefes são um espetáculo à parte, com sprites montados por várias peças que se movem de forma independente, criando monstros gigantescos e articulados sem deixar o jogo lento. É colorido, é rápido e tem um carisma absurdo. Gunstar Heroes é frequentemente citado como o melhor jogo de ação de todos os tempos por causa desse gameplay viciante que nunca envelhece. Doideira é pensar que um estúdio pequeno conseguiu extrair tanto poder do Mega Drive logo de cara. Mas se for parar pra pensar, ninguém ali era novato, né? Agora, se tem uma coisa que o Mega Drive fez melhor que qualquer um, foi trazer a briga de rua pra dentro de casa. Segundo lugar, Streets of Rage 2. Em segundo lugar, a medalha de prata vai para o rei absoluto dos beat'em ups, Streets of Rage 2. Se o primeiro jogo foi bom, o segundo é a perfeição. Os sprites ficaram enormes, os cenários detalhados e a jogabilidade ficou muito mais profunda com a adição dos golpes especiais que gastam um pouquinho da sua vida, mas te salvam de apuros. Mas não tem como falar desse jogo sem falar dele. Yuzo Koshiro. A trilha sonora desse jogo é lendária. É uma mistura de house, techno e trance que faz você se sentir dentro de uma balada nos anos 80, enquanto distribui pancada pra tudo quanto é lado. A inclusão do Max e do skate trouxe variedade, permitindo estilos de jogos totalmente diferentes. É o jogo obrigatório em qualquer lista de Mega Drive. Nos fóruns, a única discussão é se ele é o melhor beat'em up da SEGA ou da história dos games. Mas acima de todos esses clássicos, existe um jogo que definiu uma geração. O campeão dos dados cruzados, o número 1. Primeiro lugar, Sonic the Hedgehog 2. O primeiro lugar não poderia ser outro. O jogo mais aclamado, mais discutido e mais amado do console, Sonic the Hedgehog 2. Esse jogo pegou a fórmula do original e corrigiu tudo. Ele é mais rápido, mais colorido e introduziu o Spin Dash, que mudou completamente a dinâmica de velocidade, permitindo que o Sonic partisse do 0 ao 100 no instante. E não podemos esquecer do Tails, que trouxe um multiplayer cooperativo onde o irmão mais novo podia jogar sem medo de morrer. Fases como Chemical Plant e Casino Night Zone são ícones da cultura pop. Enquanto Sonic 3 e Knuckles é tecnicamente maior, os fóruns como GameFAQs e NeoGAF consistentemente colocam Sonic 2 no topo pela pureza do level design, pelo impacto cultural e pela trilha sonora perfeita do Masato Nakamura. Foi aqui que o Mega Drive realmente provou que podia bater de frente com a Nintendo e ganhar. É a experiência definitiva de 16 bits. Mas e aí, rapaziada? O que acharam dessa lista baseada na voz do povo? É impressionante como o Mega Drive teve uma biblioteca variada, indo de RPGs profundos até a ação mais desenfreada. Mas agora eu quero saber de você, qual jogo ficou de fora e que, na sua opinião, é um crime não estar no top 10. Comenta aqui embaixo que eu leio e respondo todo mundo. Vamos ver se a opinião de vocês bate com a dos fóruns gringos. Pra mim, The Cap Attack deveria estar nessa lista. Ele é um dos melhores jogos de plataforma do Mega e ponto final. E se você curtiu essa viagem na história da SEGA, eu tenho um convite. Dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela agora, onde eu mostro o primeiro e último jogo lançado para cada console da SEGA. Tá imperdível. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!